Espartanos! Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Este dia chegou, após tormentos na pele de um templário, um legionário romano e um samurai. Agora nos dirigimos a um lugar onde cada um sonhou estar. Esparta, o estado mais despojado da história. Hoje vamos esculpir abdominais e nos colocar sob o comando do rei Leônidas para enfrentar os persas e descobrir a verdadeira bravura dos 300 espartanos. Infelizmente, a vida real é muito diferente do que filmes e jogos mostram, e é por isso que precisamos do nosso canal, não é mesmo? Então, responda, você gostaria de ser um espartano? Deixe nos comentários. Agora prepare-se, será muito brutal. Vamos começar com um resumo histórico. O próprio nome do estado, Esparta, não é totalmente correto e foi dado pelos romanos. Olhe para o escudo de um guerreiro espartano e você verá claramente a letra L, pronunciada em grego como lambda. Os espartanos não se chamavam de espartanos, eles eram chamados de lacedemônios, em homenagem à cidade de Lacônia, cujo destaque equivocado é colocado na última sílaba, até mesmo pelos historiadores experientes. Mais tarde, a cidade começou a ser mais chamada de Esparta, originando o nome moderno. O segundo equívoco é a ideia de que Esparta era uma cidade fechada. Amigos, Esparta era um estado que durou quase 1000 anos, dos séculos 11 ao 1º a.C. Naquela época, na Grécia, havia muitos estados e nossa Esparta estava localizada ao sul da península do Peloponeso, na região chamada Lacônia. Foi lá que nasceu o nosso espartano Vasilis. Não se surpreenda com o nome Vasilis. Na verdade, é uma versão grega e muito orgulhosa, pois em tradução direta significa rei. Em algum lugar por volta de 480 a.C., Esparta era forte como nunca. O estado estava espalhando sua influência por todo o Peloponeso, enquanto a cidade de Atenas estava próxima e nossa cidade não gostava muito disso. Mas o principal problema não eram Atenas, mas sim o enorme império a leste, os Aquemênidas, conhecidos como persas no folclore. Eles não entendiam as diferenças entre os gregos e estavam carregados com um objetivo simples: conquistar toda a terra grega. Isso foi um grande problema, pois, olhando para o mapa, fica claro que os persas tinham muito mais recursos, pessoas e, mais importante, unidade. Se a Grécia foi dividida em mini-estados que se uniram apenas diante da ameaça, então os persas estavam lutando na mesma frente. Mencione-se que perderam. Por quê? Porque a arte da guerra era sagrada para os gregos e para os espartanos era uma questão de vida ou morte. Nosso Vasilisa era um típico hoplita, como eram chamados os cidadãos plenamente direitos em Esparta. Havia também trabalhadores considerados cidadãos apenas por moda. Porém, a casta mais desafiadora aguardava os ilotas, a classe mais pobre dos espartanos, constituída principalmente por camponeses que se encontravam em uma posição intermediária entre servos e escravos. A estrutura de Esparta, contudo, era mais intrincada do que a de estados semelhantes. Por exemplo, a família de nosso personagem Vasilis poderia ter sob sua submissão dezenas de ilotas, que, na prática, eram servos obrigados a entregar à família de Vasilis uma parcela fixa da colheita. Uma distinção de Esparta em relação a outros estados da época era que o senhor não podia aumentar essa parcela arbitrariamente. Ela era estabelecida por lei. Vasilis teve a sorte de ser cidadão de Esparta, pois para cada cidadão havia imediatamente 10 ilotas, frequentemente propensos a rebeliões. Eles eram punidos severamente. Por vezes, os governantes espartanos até declaravam guerra aos próprios ilotas por 1 ano para eliminar os mais rebeldes e manter todos sob controle. Sim, não houve engano, os espartanos basicamente declaravam guerra a si mesmos, pois falamos de um dos estados mais brutais da história, onde tudo estava subordinado a um único objetivo, a guerra. Vasilis, como outros meninos, aos 7 anos deixou a família e ingressou na academia. Lá, os meninos espartanos eram divididos em grupos e treinados em artes marciais, esportes e até leitura, o que era incomum na época. Sempre havia um adulto por perto. As crianças andavam descalças e com a mesma roupa, tanto no inverno quanto no verão. Um detalhe curioso, todos os adolescentes se alimentavam de um caldo especial chamado melas zomas, uma mistura de carne de porco cozida no sangue com vinagre.
Era praticamente impossível comê-lo e as crianças viviam com fome, incentivadas pelo Estado. O culto à simplicidade e, ao mesmo tempo, ao poder prevalecia, e ninguém impedia os adolescentes de roubar. A punição era cruel, mas um ladrão não capturado era até elogiado por suas habilidades. Agora vamos falar sobre os mitos. O mais popular é o de que crianças inadequadas para o serviço militar eram jogadas das montanhas. Esta história veio do filósofo Plutarco, que narrou que crianças suspeitas para o conselho eram jogadas de um penhasco. Supostamente, os pais não eram questionados, e isso era compulsório. O problema é que os historiadores gregos gostavam de enfeitar a realidade. Na verdade, tudo era mais simples. A prática de infanticídio estava espalhada não apenas em Esparta, mas também em outras regiões da Grécia e de Roma, mas era aplicada apenas a crianças muito doentes que não sofriam. No entanto, mesmo para cidadãos moderadamente inválidos, havia um extrato social chamado hipomeion, que não era muito respeitado, mas mesmo assim não se jogava às crianças das montanhas. Sim, os arqueólogos há muito tempo estudaram todos os desfiladeiros onde supostamente as crianças eram jogadas e não encontraram restos lá. Vamos voltar a Vasílis. As crianças só podiam usar roupas até os 12 anos e antes disso dormiam na academia em colchões de palha. E nos dias frios, muitos colocavam urtigas no colchão que queimavam o corpo, aquecendo-o e permitindo que os meninos sobrevivessem. Aos 17 anos, para passar no último teste, Vasílis teve que subir ao templo de Ártemis, que ficava nas montanhas. O teste consistia em uma punição brutal que o garoto devia suportar. Um monte de chicotadas com um chicote, que só paravam após o primeiro sangramento. E se o espartano caísse ao grito, os golpes continuavam mesmo depois do sangramento, apenas aumentando a intensidade. Esse era o exame final de um guerreiro espartano. Nosso Vasílis, um verdadeiro guerreiro, passou no exame com distinção, mas o exame apenas lhe dava o direito de sair da academia fechada e aparecer em público. Aos 17 anos, Vasílis apenas começou o serviço militar para o Estado para entender toda a sua dificuldade. Vamos falar sobre o salário. Como já destacado anteriormente, até mesmo uma refeição de qualidade era considerada um luxo em Esparta. Mensalmente, Vasílis recebia sua ração padrão, que consistia em 3 baldes e meio de cevada, 2,5 kg de queijo, 1 kg de figos e aproximadamente 7 litros de vinho. Ao compararmos com a dieta dos legionários romanos ou dos samurais mencionados em vídeos anteriores, a disparidade é evidente. Além disso, Vasílis e seus companheiros espartanos recebiam algumas barras de metal, cada uma pesando 625 gramas, mas essa é outra história. Visando evitar o luxo e a desigualdade, o legislador espartano Licurgo concebeu uma solução intrigante. A acumulação de prata e ouro era punida com a morte, e a moeda em Esparta eram exatamente essas barras de ferro. Cada uma delas pesava 625 gramas e para adquirir algo de valor era necessário carregar feixes delas. A ideia por trás disso era simples. Qualquer transação significativa tornava-se pública. Era impossível ocultar tamanha quantidade de dinheiro. E se a transação era pública, poderia chamar a atenção e revelar a origem da fortuna de alguém. Um estrangeiro que chegasse a Esparta se depararia com a situação de que, basicamente, não conseguiria comprar nada com moedas de ouro e prata, deixando os espartanos horrorizados. Esse sistema não eliminou a corrupção, os assaltos e os roubos. Qual era o sentido de subornar alguém se era necessário construir um celeiro inteiro para guardar o dinheiro? Portanto, além da ração escassa, Vasílis recebia algumas dessas barras, com as quais poderia comprar cerca de 10 quilos de carne e sobreviver precariamente, enquanto treinava em um regime diário brutal. Afinal, um guerreiro espartano valia por 10 outros, e esse princípio precisava ser mantido. No geral, o equipamento dos guerreiros foi bem retratado no filme 300. Nosso Vasílis, como qualquer hoplita pesado, usava um escudo redondo, um capacete, uma couraça no peito e caneleiras. Por algum motivo, o filme optou por deixar os torsos dos espartanos expostos, mas, obviamente, isso é absurdo. Na realidade, era perigoso. No entanto, também havia os leves soldados espartanos, armados com lança, arco e dardos. Esses combatentes lutavam com qualquer arma, pois desde os 7 anos eram treinados em todas elas.
A organização do exército espartano era única, e alguns detalhes ainda são bem sucedidos até hoje em exércitos modernos. Uma formação em linha reta, disciplina rigorosa e incrível força física tornavam o exército espartano invencível. Com 8 fileiras de profundidade, a falange poderia se estender por 1 quilômetro. E até o ano de 371 a.C., acreditava-se que era fisicamente impossível vencer tal formação. A razão é simples. Ao contrário de outros exércitos, os espartanos não tinham engenhos de cerco. Eles simplesmente avançavam, contando com a força bruta na qual superavam qualquer adversário. Revisitando a saga de Vasílis, mergulhamos novamente no ano de 480 a.C., um período em que a Grécia enfrentava a iminente ameaça persa. Sob o comando de Leônidas, rei de Esparta, a cidade-estado se destaca não apenas por sua liderança, mas também por seu povo, composto de guerreiros notáveis. Embora muitos estejam familiarizados com a dramática representação dos 300 espartanos pelo cinema, nosso foco se volta para as nuances reais que diferem do enredo hollywoodiano. Dentro dessa narrativa histórica, encontramos Vasílis entre os 300, ao lado do rei Leônidas, que desempenhou um papel crucial na defesa do desfiladeiro das Termópilas contra a vasta força persa. A disparidade numérica é impressionante, com estimativas apontando para até 250 mil soldados persas enfrentando um contingente grego de apenas 7 mil homens. Os 300 espartanos não foram escolhidos ao acaso. Eles representavam a elite militar de Esparta, incumbida da proteção pessoal do rei, enfrentando um adversário 20 vezes maior em número. A resistência grega poderia ter se prolongado não fosse pela traição de Efialtes, um local que, visando lucro, revelou aos persas uma rota alternativa pelas montanhas. Antecipando-se a esta manobra graças à eficiente rede de espionagem espartana, Leônidas fez uma escolha estratégica ao enviar as demais tropas de volta, retendo apenas seus 300 guardas. Longe de ser um gesto de romantismo, essa decisão refletia a severa doutrina espartana, que condenava a retirada sem ordens explícitas. Leônidas, como monarca, não podia esperar por tais ordens e a desobediência implicaria em exílio e desonra. O filme negligencia, contudo, a presença de outros gregos no campo de batalha, incluindo 700 focidenses e 400 tebanos, além de diversos ilotas. Oficialmente, estes serviram como infantaria leve, elevando o total de defensores para aproximadamente 1.500. Essa coalizão conseguiu abater cerca de 5.000 persas, incluindo membros da elite imortais. No cômputo final, cerca de 4.000 gregos tombaram frente a perdas persas que quintuplicaram esse número, em grande parte devido ao impacto psicológico do feito grego. A história posteriormente revela a vitória grega e a celebração de um tratado favorável. Quanto a Vasílis, sua morte em combate representava o auge da honra espartana. A história de Aristócles, um dos 300 incapacitado por doença e posteriormente marcado como covarde, ilustra a inflexibilidade da sociedade espartana perante a noção de covardia, mesmo diante de ações heróicas subsequentes. Por outro lado, as mulheres espartanas gozavam de um preparo desde a infância voltado para a maternidade, educação e atividade física, destacando-se em uma sociedade que, de certa forma, antecipava princípios feministas modernos. Este contraste histórico ressalta a complexidade do progresso social ao longo dos séculos. Assim, fechamos este capítulo da história, lembrando o legado duradouro de Esparta. Se essa jornada ao passado despertou seu interesse, compartilhe sua apreciação e sugestões para futuras explorações históricas. Até nosso próximo encontro, amigos!